Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou gravando esse vídeo para trazer um reforço de conhecimento sobre assuntos de cosmogonia e cosmologia. Qual é a diferença entre cosmogonia e cosmologia? É um assunto que é necessário ser tratado porque ainda em pleno século XXI, na pós-modernidade, pessoas ainda tentam utilizar tradições religiosas, textos sagrados, num tempo e num contexto pré-científico, para tentar ainda fundamentar e respaldar certas teorias teológicas, tentando, de alguma forma, desfazer o campo científico. Sim, infelizmente há pessoas que se comportam dessa forma como se elas vivessem constantemente dentro de um estado psicótico, paranoico, de olhar para a vida como se a ciência fosse conspiratória, né? Aquelas teorias de conspiração. Quando nós olhamos para as mais variadas religiões existentes e os seus textos sagrados, nós vamos perceber que o olhar daquilo que nós poderíamos dizer dentro de um contexto antigo, da cosmogonia, né, a origem do universo e como o universo era concebido pelos povos antigos, é diferente daquilo que o homem, né, o ser humano moderno, através das suas tecnologias, através do seu avanço, da sua evolução e adaptação ao longo da história, conseguiu desbravar um olhar macro para o universo, para o planeta Terra e para tudo aquilo que existe, de uma forma totalmente diferente daquilo que é dito e descrito em textos de milhares de anos atrás. Mas o que que isso significa? É justamente a questão que pessoas ainda utilizam textos de milhares de anos atrás, num contexto pré-científico, tentando dizer que o mundo ainda deve ser olhado daquela mesma forma. Ou seja, a, a percepção que os povos tinham, né, em relação, entre aspas, universo, entre aspas, planeta Terra, é muito diferente do que o ser humano, né, moderno, né, basicamente há 400, 300 anos atrás, né, ou para cá, o ser humano deu um salto, né, na questão do entendimento do universo, do entendimento do nosso planeta e de tudo aquilo que existe de modo geral. Então, hoje, né, a cosmogonia, ela não tem mais sustentação diante da cosmologia do ser humano moderno. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Quando nós olhamos, e vocês podem observar que eu trouxe aqui um texto, né, um texto aí no Google Docs, coloquei aqui um olhar, né, sobre principalmente da visão da concepção hebraica, como eles percebiam o mundo, como eles percebiam a, a sua localidade, que talvez seria o termo mais adequado a ser colocado aqui. Essa imagem, né, ela descreve, então eu peço que você preste muita atenção nisso, ela descreve a cosmologia do Antigo Oriente Próximo. Então, especificamente, né, como os antigos israelitas concebiam a estrutura, entre aspas, do universo. É, essa representação, ela ensina o seguinte, vocês observarem bem na imagem, né, Ancient Hebraic Conception of the Universe. É uma imagem que ela transita no meio acadêmico, teológico, para mostrar justamente como é que era a visão dos povos da antiguidade. Ah, engraçado que existe, né, nos dias de hoje, pessoas que defendem essa visão, né? Você olha para essa imagem e você pensa, nossa, era assim que eles percebiam, compreendiam o mundo, o universo, o planeta Terra? Exatamente. Não somente os israelitas, mas os egípcios, os babilônicos, os persas, os gregos e tantas outras culturas
da antiguidade. Então aqui, se vocês observarem, nós temos aqui aquilo que a gente chama de é uma visão de mundo fenomenológica, né? A imagem aqui, ela ilustra o cosmos como os povos daquela época percebiam através da observação direta, e não como uma descrição científica moderna. Isso tem que ficar muito claro. Nós observamos aqui nessa imagem, vocês podem acompanhar comigo, a divisão em camadas, né? O universo era dividido em esferas distintas. Por exemplo, o céu, a habitação dos deuses, né? Ou no caso israelita, no seu processo de ressignificação teológica para o monoteísmo, né? Concebendo a ideia de Deus e não de deuses, mas nesse processo, nós temos também a terra, o mar e o submundo. Nós também temos aqui aquilo que é chamado de abóbada celeste, ou seja, o céu era visto como uma estrutura sólida, né, uma abóbada, né, ou firmamento que repousava sobre as fundações, possivelmente, né, montanhas aqui, e continha portas e janelas e permitiam a passagem da chuva. A questão também que a estrutura da Terra, a Terra era imaginada como um disco plano, né, sustentado ou ancorado por pilares sobre as águas. Olha só que interessante, né? Para eles, eles entendiam que a Terra era plana, mas circular, né? Não num olhar como nós, seres humanos modernos, temos numa visão olhando de fora, né, para cá, observamos que estamos em uma Terra esférica e não circular e plana. Estamos aí sustentados pela gravidade na imensidão desse universo. A questão aqui da estrutura, então, na parte então agora do submundo, né, aquilo que é chamado em hebraico de Sheol, é descrito como uma prisão aquosa, né, uma empoeirada ou empoeirada, localizado fisicamente abaixo da terra, sendo então o destino inegável dos mortos de onde havia retorno. Em resumo, né, dessa imagem, ela serve como uma ferramenta didática, né, para explicar que os escritores bíblicos utilizam, né, no caso, utilizavam uma cosmovisão compartilhada pela cultura da época para articular as suas teologias, sem, no caso aqui, pretender transmitir conceitos de astronomia física. Deixa eu só ver aqui a questão, ver se eu consigo colocar a imagem. Tinha uma forma de colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não sei por que não está querendo voltar. Deixa eu ver aqui. A cosmologia, onde que está? Deixa eu ver aqui. Aqui vocês podem observar, né, que tá beleza, mas aqui é concepção hebraica do universo, de Deus, né? Céu dos céus, dos céus. Aqui há águas assim, firmamento, uma, uma aqui, né? As janelas e as céu, aqui as entradas. Então, conforme aí a medida de que as pessoas indo servindo as suas divindades, através de oferendas, os deuses eram generosos em abrir as comportas do céu para trazer fertilidade. Só as estrelas que então é o Ocidente. Essa
Eles não entendiam nada sobre translação e rotação, sistema solar. Eles externa, a funções, né, do firmamento, né, as entradas, então, de mar, montanhas. Então, isso é o, né, acima daqui, onde eles podiam ver as estrelas, o sol, a lua, é basicamente uma bolha dentro da água. E, e né, acima então, por, por céu, né, os portões celestiais. Então, a habitação celeste. Essa era uma percepção que eles tinham naquele período. Aqui, né, os antigos israelitas dividiam o mundo em céu, terra, mar e submundo. Eles viam o céu como uma abóbada, né, apoiada sobre fundações, né, talvez montanhas, ou portas e janelas que deixavam entrar. Então Deus habitava acima do céu, escondido em nuvem e majestade. O mundo era visto como um disco voando nas águas, cercado por pilares. Era o único domínio conhecido. O reino além dele era considerado incognoscível. A parte aqui do submundo, Sheol, era uma prisão aquosa, né, ou empoeirada, da qual ninguém voltava. Considerado um lugar físico abaixo da terra, só podia ser lançado através da morte. No caso, entendimento, né, a sepultura, depois até foi traduzido, né, no contexto do Novo como ou na Septuaginta, como é no caso Hades, né, interior inferno. Então, esse inferno que os povos da antiguidade, nos autores bíblicos, esse era o inferno. Não tem a ver com uma questão espiritual, aonde de alguma forma após a morte, né, como se algum fantasminha, né, do eu, de você, sai do corpo e vai para um lugar espiritual chamado aí inferno, Hades ou qualquer outra coisa. A ideia é para o Sheol, né, para a sepultura. E na concepção deles é que também haveria uma ressurreição. Eles não tinham a ideia de alma como algo material, eles não tinham essa visão. A visão do Nefesh Hayah, né, a alma vivente, era justamente a pessoa, né, o corpo da pessoa. Não tem nada a ver com uma questão física, espiritual, de que o corpo para algum lugar, para alguma dimensão espiritual. A esperança deles única era que o Deus ali judaico, né, o Deus israelita, conforme os autores do Antigo Testamento e posterior Novo Testamento, daria a eles então a ressurreição novamente um dia. Essa era a esperança que eles tinham, porque após a morte tudo se acaba, né? Tudo termina. Isso tem textos, né? Por exemplo, em Eclesiastes 12, né? Então, o Eclesiastes 9, se me falha a memória, diz o quê? Que a morte, né, para onde tu vas, não há conhecimento, não há ciência, não há nada. Então aproveita tua vida no aqui e agora. Talvez o livro mais sincero que existe aí no cânon da Bíblia judaico-cristã. Outra aqui nesse assunto, mas só mostrando que os povos egípcios, os nórdicos, os hindus, os incas, navajo, aqui no caso hebraico que eu estou falando para vocês, os israelitas, seguiam observar, né, os hindus, os maia, por exemplo, só que não numa visão, eu sei que eu no caso, né, às vezes a ideia de algo, né, mas não, é algo plano circular, um disco, né, da NASA. A visão da NASA, então, agora é um olhar externo, né, olhando aí para de fora para dentro do nosso planeta, observando que nós vivemos num planeta esférico, né, sustentado pela gravidade, nem imensidão desse universo. Não é um plano fixado,
não estamos dentro de uma bolha de água, uma bolha dentro da água, e basicamente tudo que está acima de nós, que nós olhamos, né, como a ideia de céu ali em cima, mas na verdade é o espaço sideral, né? Nós estamos dentro de uma galáxia, a expansão do universo e milhares e milhões de outras galáxias, o cosmos e assim por diante. Então, outra questão que eu vou trazer no próximo vídeo é justamente agora então entender se inclusive no caso a ideia deles era falar sobre Terra, sobre o universo. E eu vou mostrar para vocês que não. Quando nós pegamos relatos como o livro de Gênesis, ah, é um livro pela qual tem o objetivo de descrever não o planeta Terra, não o universo, mas sim descrever aí, no caso, ah, o mundo conhecido, né, o espaço geográfico aonde eles habitavam. Eles não tinham noção de que nós estamos aí sustentado por gravidade, na imensidão desse universo. O mundo conhecido era o mundo que a qual eles habitavam, era justamente referente à cidade, né, o lugar de habitação deles. E quando eu digo que Gênesis, na realidade, não fala nada sobre a questão do universo, do planeta Terra, mas sim ali da localidade, e principalmente de Jerusalém, nós vamos buscar entender isso aí. Então a gente vai conversar, eu não vou estender muito esse vídeo, porque já estamos aí em 16 minutos, e senão fica aí exaustivo, né, para quem está me ouvindo. E vou fazer um novo vídeo e nós vamos focar então ali, entender o que Gênesis 1, 2 realmente fala ali, que a gente vai perceber que não tem nada a ver com o universo ou planeta Terra, mas a recriação de Jerusalém. Entender o contexto a qual os autores escreveram, qual era o objetivo deles, explicar o contexto do retorno do exílio babilônico, a cidade destruída, o templo destruído, sem a questão ali do rei de Jerusalém, agora tendo, né, no caso ali principalmente Zorobabel, que foi o rei que retornou ali do exílio, entender que a descrição fala sobre a recriação de Jerusalém e mostrar também que se de fato fosse criação do planeta Terra ou do universo, nós teríamos graves problemas em relação ao entendimento, à concepção do ser humano moderno, da questão da ciência, ao olhar para a origem do universo, né, a cosmologia, e não mostrar a ideia de uma cosmogonia como a concepção dos antigos tinham, que na verdade era para descrever a localidade, né, a criação da sua localidade, da sua cidade, nesse sentido. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula. Até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau.